Bom, voltando do nosso intervalo musical direto para o nosso quadro BioQuest. Hoje, como convidados, nós temos os biólogos Ellen Eufrásio, Bárbara Rufino e Leonardo Gadelha. E ainda hoje vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades. Fiquem ligados até o final que hoje o programa tá inédito. Chega de enrolação, vamos começar lá com o BioQuest. Doutora Ellen, você poderia nos dizer um pouco mais sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada? Olá, Caroline, vai ser um prazer eu poder explicar esses assuntos para você. Primeiro eu vou explicar sobre a reprodução assexuada, que é um tipo de reprodução onde não ocorre a variabilidade genética, ou seja, os indivíduos descendentes são idênticos ao organismo matriz, no caso o genitor. Mas isso é quando o assunto são os cromossomos. Nesse caso, não envolve o encontro de gametas e também não ocorre a fecundação, já que é uma reprodução assexuada. Os organismos oriundos, no caso os originários, enfim, a partir desse processo são tidos como os clones, uma formação de multiplicação repetitiva, tendo como princípio sucessivas divisões mitóticas ou o mecanismo de bipartição, também conhecida popularmente como divisão binária. Processos de brotamento, partenogênese e propagação vegetativa. Agora eu vou explicar resumidamente cada um dos termos que eu acabei de citar. A divisão mitótica é um recurso utilizado por eucariontes unicelulares e multicelulares, originando dois descendentes com a mesma bagagem genética, porém com uma diferença volumétrica no citoplasma. Na reprodução binária, bem utilizada por ameba e planária, são originados organismos proporcionalmente semelhantes quanto à constituição e tamanho. No processo por brotamento, característico de fungos e algas, surgem brotos adjacentes à estrutura corpórea do organismo genitor, posteriormente se soltando e assumindo vida independente. A partenogênese, meio de reprodução de organismos coloniais como abelhas e formigas, caracteriza-se pelo desenvolvimento de um ou vários organismos decorrentes da fecundação do óvulo, no caso da não fecundação. Já a multiplicação vegetativa é conhecida como estaquia, que tem significativa aplicação na agricultura, partindo do princípio da regeneração de vegetais portadores de gemas indiferenciadas, desenvolvendo raízes e ramos. Exemplo de multiplicação vegetativa é a mandioca, cana-de-açúcar e roseiras. Agora, resumidamente, tudinho que eu acabei de falar, a reprodução assexuada é mais simples do que a reprodução sexuada, de uma maneira geral, e mais rápida também. Nesse tipo de reprodução não há presença de gametas, como eu já havia dito, portanto não ocorre a recombinação genética e junto acontece a formação de organismos idênticos aos que gerou, ou seja, uma formação de clones, como eu também já havia dito. Agora eu vou explicar sobre a reprodução sexuada, que quando comparada com a reprodução assexuada é um pouquinho mais complicada, porém eu vou explicar para vocês tudo direitinho. A reprodução sexuada é o processo pelo qual ocorre a fusão de duas células gaméticas, conjunção de seus núcleos, produzindo descendências variadas. Com a exceção dos vírus e bactérias, todos os seres vivos utilizam dessa via reprodutiva para a perpetuação de sua espécie. Por esse processo, chamado de fecundação ou fertilização, os gametas de uma mesma espécie se fundem para originar uma célula diploide, denominada de zigoto, no caso a célula-ovo. Célula-ovo, quer dizer, perdão. Durante a fusão, os núcleos gaméticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico, antes do armazenamento no interior de cada um. Portanto, esse mecanismo consiste no compartilhamento de material genético, cedido por dois organismos filogeneticamente semelhantes, entrecruzando-se através de células reprodutivas, formando um novo indivíduo. Os gametas são formados por meio de divisão meiótica e classificados quanto à forma, tamanho e atividade. Em algumas espécies são
indiferenciados, ou seja, isogâmicos, assemelhando-se independentemente do gênero. Porém, a maioria das espécies possui gametas heterogâmicos, diferenciados por aspectos morfológicos, dimensionais e mobilidade. Nos animais, por exemplo, nos seres humanos, na espécie humana, quer dizer, os espermatozoides, no caso os gametas masculinos, são células pequenas e móveis, enquanto o óvulo, no caso o gameta feminino, é uma célula grande e sem mobilidade própria, no caso ela fica estática. Os organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexibilidade da estrutura reprodutiva. Os organismos dioicos são aqueles que apresentam sexos separados conforme o gênero, macho e fêmea. Organismos monóicos são aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino. Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas na mesma unidade estrutural. Alguns indivíduos monóicos se reproduzem por fecundação cruzada, neste caso propiciando variabilidade genética, com enorme frequência em plantas e minhocas. Outras que utilizam a autofecundação como artifício reprodutivo é uma forma evolutivamente prejudicial à espécie por não causar fluxo gênico entre os indivíduos de uma população. Isso pode ser observado em cultivares de feijão. Agora, resumidamente, igual eu fiz no outro tema, a reprodução sexuada é aquela que existe a presença de gametas e a recombinação genética que leva a uma maior variabilidade. Esse tipo de reprodução ocorre, por exemplo, em plantas e animais e é considerado mais complexo quando comparado à forma sexuada, como eu já havia dito no começo do podcast. Aproveitando também que hoje nós temos 2 especialistas nesse assunto, doutora Bárbara e doutor Leonardo, vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes o que é a divisão binária? Oi, Carol. A divisão binária, que também pode ser chamada de cisparidade, visão ou bipartição, é a divisão do organismo em 2 partes, assim fazendo o outro ser idêntico ao original. Em organismos eucariontes, que possuem cariotecas, quando ocorre a divisão, o DNA é copiado e distribuído de forma igual para os novos seres. Nas bactérias, o DNA se duplica e ocorre um aumento da célula. Logo após isso, se forma uma parede separadora no meio da célula e ela faz a divisão celular, assim produzindo 2 novas células. Já em organismos pluricelulares, há uma redução desse organismo na metade do corpo, e essa redução leva a cabeça e a região da cauda a uma separação. Logo após isso, a parte restante se regenera. E assim são feitas as etapas da divisão binária em diversos organismos. Obrigado pela atenção. Isso mesmo, Carol. Como a gente tinha falado, agora eu vou acrescentar umas informações sobre a reprodução assexuada. Falar sobre uns prós e contras dela. O pró dela é que ela tem um pouco gasto de energia, porque o organismo não precisa procurar um parceiro e tal. Ela é uma reprodução rápida, porque é aquele ser gerando outro ser nele mesmo. Então é uma reprodução mais rápida. Só que ela tem um contra, que é um contra muito forte, o que deixa ela ser muito vulnerável, que é a pouca variabilidade genética. Mas o que é variabilidade genética? É justamente a combinação de material genético de outras espécies, formando assim uma nova categoria, vamos dizer assim. Então, todos os organismos que utilizam a reprodução sexuada são iguais, porque eles fazem clones deles mesmos, têm o mesmo DNA, são geneticamente idênticos. Sendo assim, se alguma circunstância mudar, tipo o clima ou do lugar que ele vive, e ele não suportar, todos da espécie vão morrer, porque nenhum deles tem a capacidade de sobreviver naquele lugar. É como se fosse a lei de Darwin: o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. Sendo assim, a variabilidade genética é fundamental. Mas o que é reprodução? Reprodução é a capacidade de perpetuar espécies. E agora eu vou falar sobre a divisão binária, que é uma coisa muito interessante que precisa ser estudada. A divisão binária
ela é um terror para os estudantes porque ela tem simplesmente muitos nomes: divisão binária, bipartição, cisparidade, fissão binária, reprodução acâmica e muitos outros que eu não faço nem ideia. Como a Bárbara citou, bipartição é quando o organismo se divide criando um clone de si mesmo. E há muitos organismos que fazem isso. É muito comum ver essa divisão binária em protozoários, bactérias e nas planárias. Com isso, infelizmente, terminamos o BioQuest de hoje, mas fiquem ligados que logo após o intervalo musical, nós vamos passar a programação para o programa de amanhã.